Muito bom dia. Vamos iniciar mais uma aula das questões mais quentes que caíram nas provas da CEA dos últimos dias. Beleza? Hoje é um domingo, 6 horas da manhã. E, como é que é? Isso, 6 horas, 9 minutos. E nós vamos sem mais delongas. Primeira questão na tela para vocês. Bom dia. Vamos lá. Com relação ao Acordo de Basileia, assinale a alternativa correta. Então, lembra, Basileia diz, ou esse Acordo de Basileia, dentre vários outros pontos, é um esforço, né, global, internacional, que diz que os bancos, para manter a segurança maior do sistema financeiro, além de utilizar o dinheiro dos clientes para emprestar, ele deve colocar um percentual do capital dele na jogada também. Tá? Isso tem o objetivo de diminuir o risco de crédito. Vamos ler as alternativas. Trata-se de um esforço internacional, ok, para combater lavagem de dinheiro, nada a ver. Lavagem de dinheiro, inclusive, tem um outro tratado internacional chamado de Convenção de Viena. A gente até falou sobre isso, Convenção de Viena, não tem nada a ver. Letra B. É um acordo para restringir o livre fluxo de capitais entre diversos países do mundo, principalmente os menos desenvolvidos, por apresentar maior risco de crédito. Quanta bobagem às 6 horas da manhã, pelo amor de Deus. Tem nada a ver, não dá nem para comentar essa questão aqui. É uma nova legislação que tem como objetivo diminuir o risco de crédito do sistema bancário mundial. Basileia é uma nova legislação, uma nova lei. Vamos imaginar que você ainda está dormindo, você ficou com dúvida nessa daqui, tá? Não tem nada a ver também, não. É um acordo que resulta em um esforço internacional, legal, que tem como objetivo diminuir o risco de crédito, legal, do sistema bancário, sim, ao adotar percentuais mínimos de capital dos bancos, que é o principal ponto aqui de Basileia, né? Os bancos devem se comprometer a colocar o capital mínimo deles lá na jogada. Exatamente, resposta correta, letra D de dado. Beleza? Muito bem, começamos suave. Próxima. Essa questão caiu na prova de quinta-feira passada.
Vamos lá. A Lei Complementar 179, de 24 de fevereiro, você não precisa se atentar às datas nem nada disso. Definiu os objetivos do Banco Central e dispondo sobre sua autonomia e sobre a nomeação e a exoneração de seu presidente e seus diretores. Segundo essa lei, o prazo do mandato do presidente, isso aqui que é importante, ó. O mais importante é isso daqui, que é a pergunta. E seus diretores será de. Então, a lei estabelece que agora o mandato do presidente do Banco Central, ele permanece sendo de 4 anos, só que o grande detalhe é que esse mandato, ele não é coincidente com o presidente da República. Eu já até dei o exemplo disso para você. Você tem aqui o mandato do presidente da República, 4 anos. Então, de 0 a 4. Beleza? O mandato do presidente do Banco Central, vamos imaginar os próximos 4 anos, tá? O mandato do presidente do Banco Central, ele vai começar aqui, ó, a partir do terceiro ano, né? Foi aqui, ó, 2 anos aqui, a partir do terceiro ano, aí ele pega aqui de 3 e vai aqui até o sexto. Mas aqui, olha só, aqui é o mandato do presidente, certo? E aqui do presidente da República. E aqui, ó, o mandato do presidente do Banco Central. Então, daqui vai dar 4 anos. Tudo bem? Só que ele não coincide mais com o mandato do presidente do Banco Central. O mandato do presidente da República não coincide mais com o mandato do presidente do Banco Central. Para que isso, pessoal? Para trazer justamente mais independência e não ser um cargo 100% voltado para a parte política, tá? Então, o presidente que assumir, ele vai ter que manter o presidente do Banco Central lá por mais 2 anos, mantendo a mesma linha de política monetária que vinha sendo adotado por governos anteriores. Beleza? Então, resposta correta, letra B. Não são 6 anos. 4 anos cada um, só que agora eles não são mais mandatos unificados ali dentro do mesmo prazo. Próxima. Questãozinha boa que caiu na prova da semana passada. Lembrando, né, para você que está assistindo aí, de repente, pelo YouTube, como é que a gente fala que essa questão caiu? Obviamente que não é a questão exatamente igual, tá? Mas os alunos mandam para a gente. Ele manda print lá de algumas questões, não da prova, né? Mas dos simulados, manda, às vezes escreve para a gente busca no nosso banco de dados, a gente tenta buscar a questão mais próxima que o aluno falou para trazer aqui para vocês. Vamos lá. Com relação aos ETFs de renda variável negociados na B3. Então, vamos lembrar o que é um ETF. ETF é um fundo de índice, tá legal? Então, isso aqui é um fundo de índice, cujas cotas desse fundo
são negociadas, como está descrito no enunciado. Elas são negociadas na B3. Assim como uma ação é negociada na B3, assim como um derivativo é negociado na B3, assim como outros ativos também podem ser negociados na B3. É um fundo de índice que possui cotas negociadas na B3. Fundo imobiliário, por exemplo, tem cotas negociadas, tem suas cotas negociadas na B3. Beleza. Aí ele quer saber o seguinte, parece que está querendo saber de imposto de renda, né? Aí ele fala, letra A, é isento para pessoa física para alienações de até 20 mil. Essa alienação de até 20 mil aqui seria para ações. Ok? Ações. Nós estamos falando de um fundo de ações indexado a um índice. Então, fundo é uma coisa, fundo de ações é uma coisa, ações é outra coisa. Combinado? Beleza. Aí ele fala assim, ó, o investidor é o responsável pelo recolhimento do IR via DARF até o último dia do mês seguinte. Beleza? Imaginar que você está com dúvida nessa daqui. Ah, pá, mas não é ações e tudo. Beleza. A instituição financeira é a responsável pelo recolhimento do IR, sendo ele na fonte. Teoricamente, você teria que ficar em dúvida nessas duas aqui, ó. O IR é cobrado tanto no resgate quanto nos meses de maio e novembro. Não, porque fundo de ações não tem come-cotas, tá bom? Então, você elimina aqui a letra D. Pessoal, resposta correta, letra B. Por ele ser um fundo negociado em bolsa, o responsável por recolher o imposto de renda será o próprio investidor via DARF, até o último dia útil do mês seguinte. No recolhimento do imposto de renda, ele é semelhante às ações, ou semelhante aos títulos negociados na B3, ok? No quesito imposto de renda. Mas por ele ser um fundo, ele não tem isenção de imposto de renda, tá? Quem tem isenção de imposto de renda é quando você compra o papel diretamente. Combinado? Uma questãozinha nova aí para vocês. Isso, lembrando, porque nós estamos falando de um ETF. Se estivéssemos falando de um fundo de ações tradicional, não um ETF, aí a resposta correta seria a letra C. Tá bom? Pergunta assim, qual a porcentagem? 15%, normal, tá? Igual um fundo de ações. Isso é um fundo, só que é um fundo de índice negociado na bolsa. As características de tributação são iguais, a diferença é como o imposto é recolhido, tá bom? Todo ETF é assim? De ações, sim, que é o que pergunta na prova. Próximo. Ah, um detalhe. Embora não é o objeto dessa pergunta, mas se porventura na prova perguntar qual que é o lote padrão de um ETF, padrão, lote padrão, uma cota. Beleza? Não é o objeto dessa pergunta, mas se perguntar, lote padrão, uma cota. Próximo. Não esqueçam de anotar, tá, pessoal? De um lado as certas, do outro lado as erradas, para você ir marcando os seus quadradinhos, beleza?
Vamos lá, gente. São considerados exemplos de indícios de crime de lavagem de dinheiro. Então, indício não significa que é lavagem de dinheiro, já falamos várias vezes sobre isso. É aquele tipo de operação que você entende assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Tá legal? Sabe, o que que é tá estranho? Sabe quando a pessoa te conta alguma coisa, você vê, pô, mas não tem fundamento, não tem lastro essa história? Não tem lastro. Então vamos lá. Suspeito. Um cliente vende um carro por 60 mil, recebendo todo o valor em espécie, o cara recebeu tudo em dinheiro, de uma concessionária de veículos. É proibido vender carro em dinheiro? Não é proibido. É comum você vender um carro por 60 mil e receber da concessionária em dinheiro? Comum não é. Então, é interpretação? Sim, é interpretação. Pode ser subjetivo? Pode, mas na dúvida, tá estranho, é indício. Tá legal? Então, aqui, ó, uma eu já achei. Então, você já elimina a letra B. Dono de uma pequena mercearia, após um dia onde sua cidade sofreu uma forte enchente, então isso aconteceu, está noticiado no jornal. Teve uma mega enchente na cidade, você viu. Ele vai ao banco e deposita R$ 2.500 em notas mal cheirosas, caiu com essa terminologia na minha prova, com notas mal cheirosas e molhadas. Ora, seria esquisito se teve uma enchente, se tivesse uma enchente, e ele chegasse lá na agência com notas cheirosas e queimadas, né? Pô, teve uma enchente, como é que você chega com a nota queimada aqui? Agora, teve uma enchente. Foi noticiado na cidade, né? Tá lá, enchente, todo mundo viu, em lastro. Aí o cara chega, uma pequena mercearia, chega com 2.500. Isso é um valor alto? Não, condizente, né? Com um volume de uma mercearia. E ele chega com a nota mal cheirosa e molhada. Ah, Davi, isso é suspeito. Não é suspeito, tá? Lastreada. A operação tem sentido. Pô, esse cara está falando tem sentido. Suspeito não é. Seria suspeito o seguinte: o cara chegar, teve a enchente, o cara chega com a maleta de dinheiro novinho lá, quanto? 15 mil reais, 9 mil reais, 10 mil reais. Peraí, cara, você está tentando se aproveitar de uma situação, né, para burlar aqui o sistema. Não é o caso. Totalmente coerente. Então, essa daqui, ó, nós não vamos considerar. Ao não considerar ela, a gente elimina essa daqui. Beleza? Um novo cliente realiza 6 saques de 9 mil no mês. Lembra que o limite lá para comunicação é de 10 mil? É muito provável que esse camarada, ao movimentar 9 mil, está achando que ele é o espertão da parada e que ele está querendo, né, sair fora ali daquela linha de corte. Tá aparentando isso. Eu posso afirmar que é isso? Não, mas está aparentando isso. Então, essa daqui também é uma operação suspeita. Suspeita 1 e 3, resposta correta, letra C de casa. Beleza? Então, é de interpretação, sim, mas basicamente a gente tem que observar 2 pontos, pessoal, que eu gosto sempre de reforçar. O primeiro ponto, movimentações feitas em espécie. Tá legal? Movimentações feitas em espécie. Aqui a lupa é muito grande. Tá legal? Segundo ponto, movimentações feitas próximas à linha de corte. A linha de corte é de 10 mil. Então, o cara movimentou aqui 9 mil, 9.900, certo? Movimentações feitas próximas à linha de corte também vão ser consideradas operações suspeitas. Beleza? Mas, como é saque, o dinheiro já estava no banco. Assim, achei que não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum o dinheiro já estar no banco. Afinal de contas, a lavagem de dinheiro consiste na utilização do dinheiro. Primeiro eu coloco o dinheiro dentro do banco, mas para eu usufruir do dinheiro eu tenho que tirar.
tá certo? Então, o dinheiro ele entra tanto na entrada quanto na saída. A gente tem esse tipo de controle também, tá? Afinal de contas, se eu só colocar o dinheiro no banco e não usufruir dele, não tem sentido nenhum lavar o dinheiro, né? O dinheiro ele tem que ser utilizado em algum momento. Próxima. Excelente, pessoal. Segundo o princípio do conheça seu cliente, da Lei de Lavagem de Dinheiro, a instituição financeira deve manter em seus registros as movimentações do cliente por, no mínimo, tá? Então, o prazo mínimo, 10 anos. Isso você não pode confundir. Então, você já elimina a letra A, letra D. Tudo bem? 10 anos. Aí você tem que, sempre vai ter duas lá de 10 anos, com um detalhe distinguindo as duas, tá? Então, às vezes você está com material antigo aí, ou estudando por alguma outra fonte, ou pesquisou na internet errado. Ah, era 5 anos. Era é passado, tá? Mas 10 anos já tem um bom tempo. 10 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou término da operação. Ou 10 anos a contar da data da abertura da conta ou do início das operações do cliente. É só você entender e ver se tem coerência. Se for 10 anos a contar da data da abertura da conta, vê se tem sentido. E o cliente que abriu a conta há 20 anos atrás, você começa a contar 10 anos da data da abertura da conta? Então, se eu quiser pegar uma informação, já não vai ter mais. Então, o prazo ele começa a contar a partir do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou término da operação. Ok? Fiz uma operação hoje, terminei a operação, 10 anos para trás. Encerrei minha conta, a partir do primeiro dia do ano seguinte, 10 anos para trás, ok? Resposta correta, letra B de bolo. Próxima. As questões de cálculo que vocês amam tanto.
Essa eu vou deixar um tempinho a mais para vocês, tá bom? Muito bem, gente, vamos lá. Olha só. Muitos aí não conseguiram fazer, então prestem bastante atenção, tá? O investidor, ele quer na aposentadoria uma renda vitalícia de 10 mil. Sabendo que o INSS vai pagar para ele uma aposentadoria de 2.800, quanto que ele precisará ter acumulado, considerando que a taxa da aplicação renderá 0,60 ao mês e o imposto de renda de 15%. Então, basicamente, ele quer saber assim, ó, líquido, ele vai precisar de X, ok? Líquido, vou até colocar aqui, ó, X líquido, vamos só entender primeiro, que ao somar com 2.800, tem que dar 10 mil, ok? Concorda comigo que esse X líquido, ele vai ser o X bruto menos 15% de IR? O X líquido vai ser igual a o X bruto, você estava pensando um X tudo, né? 6 da manhã, não dava para pensar no X tudo. Mas vai ser um X bruto menos 15% de IR. Beleza? Então, eu já tenho as premissas aqui. Olha só, eu tenho o meu PMT, ok? E eu tenho a minha taxa. Para eu achar o quanto que eu preciso ter acumulado. Só que, olha só, eu não preciso acumular 10 mil reais. Lembrem, o que eu vou precisar acumular aqui vai ser 10 mil menos 2.800 que eu já tenho do INSS. Tá? Então, a primeira conta que se faz aqui é, você vai precisar de quanto? Eu vou precisar de 10 mil, enter, 2.800 menos. Beleza? Só que, para ter esse valor aqui líquido, eu preciso ter um montante bruto. Esse aqui que eu achei é o X líquido. Tá legal? Só que a questão está perguntando quanto que eu vou precisar ter acumulado. O que eu acumulo é bruto. Então, o que que eu tenho que fazer? Esse valor aqui, 7.200, já é o meu X bruto menos 15%. Então, como que eu faço para saber essa conta, né? Fazer o inverso disso. Esse valor aqui, então, ele representa 85%. Ué, Davi, mas como que é 85%? É o 100% menos o 15% de R. Beleza? É o X líquido. O X líquido não é o 100% do valor menos 15% de imposto? 100% do valor menos 15 dá 85. Então, para você achar o valor bruto, basta você fazer isso aqui, ó, 7 mil
85 divide e multiplica por 100. 7.200, 85 divide 100 vezes. Deixa eu ver se é isso. É isso? É isso mesmo. Então, você precisa, na realidade, 8.470,59, que é o seu PMT. 8.470,59. 470,59 bruto. Então, esse é o seu X bruto. Quer fazer a conta para ver? Olha só. Isso aqui menos 15%, ó, 15% menos. Olha quanto que vai dar. Eu fiz tirando os 15 da taxa. Vai dar também, ó. Não tem problema não. Tá? Se você pegar aqui, você está falando que você fez assim, ó, 7,60 enter, 15% menos, aí 0,51. Deixa eu só salvar aqui. 0,60 enter, 15% menos. Aí 7.200 dá também, não tem problema nenhum não. Mesma coisa, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então, ó, vou fazer das duas formas. Então, aqui eu achei o valor bruto. Na hora que eu dividi ele pela taxa de 0,60, então, ó, 8.470,59 dividido pela taxa, você vai achar 1.411,765, que aqui eu arredondei, né? Que vai dar a resposta à letra B. Como você pode fazer também esse mesmo raciocínio, só que já tirando o imposto de renda da taxa. Tá legal? Você pode tirar o imposto de renda direto da taxa. Que aí você vai ter os mesmos 7.200. A taxa é 0,60, só que vai ser 0,60 menos o IR. Então, ó, 0,60 enter. Tira o 15% do imposto, menos. O que você não pode fazer? Você não pode utilizar esse 0,51 direto. Na realidade, nessa daqui até daria, né? Que é um número redondo. Essa aqui até daria. Então, você vai pegar 7.200 e dividir por esse 0,51. Você vai chegar na mesma resposta. Beleza? Deixa eu só ver aqui os comentários. Fiz isso também, não deu. Tem que dar. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aqui, ó. De novo. Você tem 10.000. Não, eu não somei o 85, não. Eu só quis mostrar que 7.200 é o valor líquido. Esse 7.200 já é o valor bruto menos o 15%. Então, se eu tenho 100% de um valor e tiro 15%, vai sobrar 85% desse valor. Tá legal? Então, 85% desse valor, eu só quis mostrar como que faz a conta inversa. 85% desse valor é 7.200. Para você saber 100%, você não pode pegar 7.200 mais 15%. Ok? Você tem que pegar 7.200 e dividir por 85. É só para mostrar como que você chega num valor bruto. Mas vamos lá. Olha só, aqui eu tenho quanto que eu preciso ter, só que eu já tenho 2.800. Então, você tem 10.000 menos 2.800. Então, você precisa realmente de 7.200. Tá? Só que você precisa de 7.200 líquido. Como a taxa é de 0,60, o que você pode fazer? Pega esse 0,60 menos o 15% de R. Tá? Isso aqui vai dar 0,51. Aí você simplesmente monta a fórmula da perpetuidade, que é a prestação dividido pela taxa, que vai dar 1.411,764, que deixa a resposta correta, letra B de bolo.
Tá, como que faz 0,60 menos 15? Aqui, ó. Ponto 60, enter, 15% menos. Não é com fator? Não. Aqui eu já estou descontando direto. É igual descontar imposto de renda. O imposto de renda ele é descontado diretamente sobre o valor nominal. Tá? O imposto de renda, você pega o valor nominal e desconta na cabeça. Muito bem. Próxima questão. Putz, já paguei. Vamos lá? Esse é o tipo de questão que você, assim, caiu na prova, né? Você já marca a resposta, mãozinha para o céu. Ai, papai do céu, obrigado. Ai, manda mais dessa. Não! Muito cuidado com os laços que a prova te traz. Isso é laço. Olha o papai do céu falando com você lá de cima. É laço, é laço. Olha o que está falando nessa questão, pessoal. Nós já até comentamos em sala de aula. O cliente adquire um plano de previdência, PGBL, em uma instituição financeira que possui conta corrente. Ótimo. Caso ele queira maiores informações sobre o quê? A composição da carteira de seu plano. Ele não quer saber informações sobre o plano, né? Sobre o PGBL ou sobre o VGBL. Ele quer saber sobre investimento. Como é que é a composição? Ah, é o que? É renda variável? É renda fixa? É multimercado? É o quê? Então, para saber maiores informações sobre a parte de investimentos, ele deve consultar a CVM. Para saber maiores informações sobre o plano, aí ele tem que consultar a SUSEP. Aí você já começa, ó, toma uma para você acordar. Tá a mãozinha pro céu, aí bem que o professor falou, ai, obrigado, papai, obrigado. Aí Deus falando assim lá de cima, não, não é assim. Acorda, filho, acorda que é laço. Tá legal? Então, muita atenção, pessoal, que isso aqui é uma pegadinha que tem caído na prova. Então, vou reforçar o conceito aqui com vocês. Informações sobre o plano. O que é plano, professor? Plano é o PGBL
ou VGBL. Ah, como é que funciona as características do plano? Eu posso resgatar quando eu quiser? Tem carência entre resgates? Como é que funciona, né, o imposto de renda? Beleza? Quais são as características do plano? Aí eu posso deduzir no imposto? Não posso? Plano. Aí aqui nós vamos falar com a SUSEP. SUSEP. Beleza? Agora, se estiver falando sobre o fundo, sobre a composição da carteira, tá legal? Aí aqui eu tenho que falar com quem cuida da parte de investimentos, porque debaixo da seguradora o dinheiro é investido em um fundo de investimento. Então aqui para você acordar de vez, resposta correta letra D. Amém ou não amém? Muito bem, pessoal. Próxima. Vamos lá. Considere as seguintes afirmativas abaixo. As pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a 10 milhões e que, então o I é mais, adicionalmente atestem por escrito sua condição, são considerados investidores profissionais. Mais certo do que isso, só dois disso. As pessoas físicas e as pessoas jurídicas que possuem investimentos financeiros superiores a 1 milhão e que ateste por escrito sua condição, são considerados investidores qualificados. Perfeito. Os agentes autônomos de investimentos, administradores de carteira, analistas e consultores de valores imobiliários autorizados pela CVM, isso aqui é muito importante, em relação aos seus próprios recursos, são considerados investidores qualificados. Então, olha só, para esse pessoal aqui, ele não precisa ter 1 milhão, tá? Quando ele estiver investindo o dinheiro dele, está investindo lá 1.000, 2.000, 10 mil reais, mesmo sendo um valor inferior a 1 milhão, pela profissão que eles exercem, eles são considerados investidores qualificados quando eles estão aplicando o próprio dinheiro. É isso que está falando aqui, e isso está correto também. Resposta correta, letra D de dado. As três estão corretas, ok? Próxima.
Muito bem. Pessoal, tem dois conceitos aqui importantes para a gente, tá? Quando um banco empresta dinheiro para outro banco, né? Eles emprestam dinheiro entre si. Quando eles utilizam como lastro para essa operação o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro ou interbancário, a média das taxas praticadas entre eles vai gerar uma taxa aqui chamada de taxa DI. E quando um banco empresta dinheiro para outro banco e utiliza como lastro para essas operações títulos públicos federais, a média das taxas praticadas entre os bancos, utilizando como lastro títulos públicos federais, vai gerar a taxa Selic over. Ok? Ah, professor, mas não está over ali. Não tem problema nenhum, é a mesma coisa, tá? Média vai gerar a taxa Selic, ou a prova poderia colocar aqui, ó, Selic over, tá? Mas nós estamos falando da mesmíssima coisa. Resposta correta, letra B de bolo. Beleza? Nome e sobrenome. Próxima. Vamos lá? São ações de política fiscal e monetária expansionista. Então, expansionista significa que vai colocar dinheiro na economia. Tudo bem? Primeiro, aumento da taxa de redesconto. Taxa de redesconto é quanto o Banco Central cobra para emprestar dinheiro aos bancos. Se essa taxa ela aumenta, os bancos vão pegar menos dinheiro emprestado junto ao Banco Central. Então, isso aqui é uma medida contracionista. Essa não entra. Essa não entrando, eu já elimino letra D. Beleza? E dá para eliminar a A também. Muito bem. Aí depois, corte de impostos. Opa, legal. Cortando imposto, você está estimulando a economia. Essa daqui eu considero. Redução de gastos. Quando o governo reduz gastos, significa que ele vai gastar menos com a economia. Ele vai tirar auxílio emergencial, vai tirar investimento que ele faria em infraestrutura, na educação, na saúde, enfim, redução de gastos
tira dinheiro da economia. Então, a 3 também não entra. Olha lá, ó. Já matei a resposta. Se você, de repente, só tivesse certeza da 3, que essa daqui está errada, ó, você elimina aqui, só sobra a letra B. Compra de títulos públicos federais. Quando o governo compra título, ó, quando ele compra, lembra dessa dica? Ele está colocando dinheiro na economia, porque ao comprar, ele precisa de dinheiro, ele compra com dinheiro e recebe títulos de volta. Tudo bem? Então, alternativa correta, 2 e 4, letra B de bolo. Ah, antes dessa daqui, vamos fazer a nossa pausa para o intervalo, depois dessa questão 11, tá bom? Só para alinhar aí. Que aí, quem sabe, né? Vamos lá, gente. Profissional liberal faz um aporte de 500 mil em um plano VGBL.
Após 12 anos, rendendo 11,25 ao ano, ele decidiu realizar um resgate total deste plano, sabendo que ele havia decidido pela tabela definitiva qual será o valor líquido que ele receberá no resgate. Conceitos: o VGBL, o imposto de renda, é sobre o ganho. Segundo, tabela definitiva após 12 anos. Estou falando após 12 anos, que é o prazo dele, tá? Na realidade, é a partir de 10 anos. Mas com 12 anos, o IR vai ser de 10%. É após 10 anos, mas como ele manteve 12, 10%. Então, basta eu achar aqui o montante final, tirar o valor que foi aplicado, que aí eu vou ficar com ganho, e descontar o imposto de renda. É uma conta relativamente simples. Vamos ver se é simples mesmo. Ó, 500 mil PV. Prazo, 12. N, taxa, 11,25 e chamo o FV. 1.797.000. Esse 1.797.000 é meu valor bruto final. Aí eu tenho que tirar aqui o valor que foi aplicado, 500 mil. Aí eu fico só com ganho. Sobre esse ganho, eu vou descontar 10% de imposto. 10% menos. E agora eu volto com o principal novamente, ó. 500 mil mais 1.667, 382,54. Tomara que seja a resposta. Então, olha só. Eu calculei o montante final. Montante final. Aí depois, tira os 500 mil que foram a aplicação, menos 500K. O que sobrou? O ganho. Esse ganho, eu pego, tributo ele em 10%. Depois eu volto com os 500 mil sobre o rendimento líquido. Tá legal? Então é isso, pessoal. Vamos fazer uma pausa agora e vamos voltar às 7 horas e 41 minutos. Tudo bem? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Dá para todo mundo aí tomar um café com tranquilidade, beleza? Até daqui a pouco. Dá. Muito bem, pessoal. Aí está falando o seguinte: as Treasury são títulos de dívida do governo norte-americano emitidas com diversos prazos. Tudo bem. Dentre as alternativas, aquelas que possuem pagamento de cupom são as. Então, aqui você tem que entender o seguinte: os papéis mais curtos não pagam cupom. O que é o cupom? Pagamento periódico de juros. Tá? Então, os papéis mais curtinhos não pagam cupom. Tá? Os mais longos pagam cupom. Então, ele quer saber quais que possuem pagamento de cupom. Então, a gente tem lá as T-bills. Todo mundo lembra a dica aqui, né? Certo? Isso aqui, vencimento até 1 ano. Beleza? Aí depois a gente tem a T-note, nota 10. Nota 10. Então, até 10.
Depois a gente tem as T-Bonds, James Bond, filme antigo, mais que 10, maior que 10 anos. E as TIPS são títulos de inflação, tá ok? TIPS, esse I aqui é I de inflação. São papéis também de longo prazo. Certo? Então, o único que não paga cupom é essa mais curtinha aqui, ó, dos títulos públicos americanos. Todas as demais pagam cupom de juros. Sabendo desse conceito, você elimina aqui, elimina aqui, elimina aqui. Olha o que sobra: T-bonds e T-notes. Tudo bem? Só T-bills que não paga. Próximo. Muito bem. Se o gestor realizar uma operação fora do escopo da política de investimentos e da legislação vigente, a responsabilidade sobre eventual resultado negativo dessa operação recairia sobre quem? Sobre o gestor, obviamente, e sobre o administrador também, porque o administrador, como o próprio nome diz, ele administra tudo, ele é o responsável legal pelo fundo. É ele quem contrata e controla os demais prestadores de serviço do fundo. A responsabilidade vai ser do gestor e administrador, pessoal, porque foi feita uma operação fora da política de investimentos do fundo. Um resultado negativo decorrente de oscilações de mercado dentro da política de investimentos, aí quem vai absorver aquele prejuízo vai ser o cotista. O gestor e administrador atuando dentro da regra, ganhar e perder faz parte do jogo, tá bom? Aqui é porque operou fora da política de investimentos. Tudo bem? Resposta correta, letra A. Próximo. Muito bem. Em relação aos fundos fechados, podemos afirmar que, letra A, o investidor pode resgatar os seus recursos a qualquer momento. Não. A principal característica do fundo fechado, duas, ele tem uma quantidade fixa de cotas. Na verdade, três. Quantidade fixa de cotas. Dois, as cotas podem ser transferidas. Três, ele só permite o resgate ao término, ao vencimento, na amortização, na liquidação, tudo tem o mesmo sentido, tudo bem? Então, não é a qualquer momento. O investidor pode resgatar os recursos a qualquer momento, beleza?
Desde que ultrapassado o período de carência, primeiro, a qualquer momento está completamente errado. Desde que ultrapassado o período de carência também não. Não é fundo com carência, aqui é fundo fechado, ele não resgata. São fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais. Não tem nada a ver também. Resposta correta, letra C. Olha lá. O investidor recebe os recursos apenas no resgate, no encerramento e ou na amortização de suas cotas. Tranquilíssima, só para a gente fixar conceito mesmo. Próxima. Papai, eu vou pegar a boneca da Maria. Depois. Tá bom. Vamos lá, pessoal? Manda aí para mim no chat. Olha só que interessante. Olha que interessante. Vocês responderam, olha só. Na questão número 3, presta atenção, tá? Isso aqui para a gente trabalhar o máximo da atenção de vocês. Eu não quero que vocês errem questões fáceis na prova por um detalhe. Detalhe, e a prova é feita de detalhes. Em relação ao ETF. O que é o ETF? Um fundo de índice, tudo bem? De renda variável negociado na B3. Então, imagina que você investiu 100 mil reais, certo? Aí agora você tem 110 mil reais, ok? Como que você faz para resgatar isso? Respondam para mim no chat. Você investiu num ETF negociado lá na B3. Como que você faz para resgatar esse dinheiro? Respondam para mim no chat. Comprou um ETF por 100 e agora ele está valendo 110. E esse ETF, ele é negociado na B3. Da mesma forma que você, ao aplicar, então, olha o conceito aqui, presta atenção. Ao aplicar, você comprou cotas. Aonde? Na B3. Na hora de resgatar, o que você tem que fazer? Você tem que vender essas cotas. Então, não é um resgate, é uma negociação de cotas na B3. Aí, vocês responderam aqui, né? Na verdade, nós fizemos aqui depois juntos, que o investidor é o responsável. Opa. Nós respondemos aqui que o investidor é o responsável pelo recolhimento do IR via DARF até o último dia útil do mês seguinte. Vai dar, mas por que isso? Porque quando eu vendo uma cota, não é um resgate, só tem como eu vender se essa cota está sendo negociada na B3.
Porque quando é um fundo, a gente muda a terminologia aqui, olha, nós falamos de aplicação, a gente vai falar de aplicação, e quando eu quero sair, eu vou solicitar um resgate. Olha a terminologia. Isso daqui é um fundo. Fundo tradicional, não negociado na B3. Quando é um ETF, por exemplo, negociado na B3, nós vamos usar a terminologia comprar e vender cotas. E vocês responderam que o responsável por recolher o imposto vai ser o próprio investidor. Aí chega nessa questão aqui, olha, qual que é a questão que nós estamos? Questão de número 15. Volta. Não. É questão número 40. Aí chega aqui nessa questão, ele vem e te pergunta. O investidor adquiriu cotas de um fundo de renda variável, no valor de R$ 200.000. Beleza. E após 60 dias, ele as vendeu. Pessoal, se ele vendeu, ele só pode ter vendido na B3, porque é na B3 que eu consigo vender cota. Tá legal? Integralmente por 220. Nesse caso, quem que é o agente responsável pelo recolhimento dos tributos? O próprio investidor. Porque aqui trata-se de um ETF. Beleza? Aqui trata-se de um ETF. Por conta do que, professor, que é um ETF? Por conta da palavra vendeu. Eu só vendo algo na B3. Se estivesse falando resgate de um fundo, aí seria o administrador. Venda na B3, o próprio investidor. Combinado? Muita atenção nessa terminologia. Próximo. Muito bem. Vamos lá? Entender essa questão aqui? O cliente aplicou em um fundo de ações aqui do Brasil, ele investiu aqui, se ele investiu aqui no Brasil, ele investiu em reais, que investe 100% em ativos vinculados ao S&P 500. Tá? O S&P 500 é o índice de ações da Bolsa Americana, que negocia, que trabalha com as ações, as 500 ações mais negociadas da Bolsa. Combinado? Beleza.
sem hedge cambial. O que é sem hedge cambial? Além da variação do S&P 500, ele também tem a variação cambial. Ok? E também vai ter variação cambial. Aí ele fala, sabendo que o S&P valorizou e que a moeda local, quem é a moeda local? O real, também se valorizou perante ao dólar. Podemos afirmar que o fundo terá variação. Então, vamos só destrinchar aqui um pouco. Quando ele fala que a moeda local... Quando ele fala aqui que a moeda local também se valorizou, vamos lembrar, de um lado eu tenho o real, do outro lado eu tenho o dólar. O real é a moeda local, o dólar é a moeda estrangeira. Se eu falo que a moeda local se valorizou, significa que o dólar desvalorizou. E como é uma operação sem hedge cambial, então ele está falando o seguinte, o S&P subiu e o dólar caiu. Foi isso que aconteceu. Mas, Davi, de onde você tirou que o dólar caiu? Ora, se a moeda local, que é o real, se valorizou, consequentemente o dólar se desvaloriza frente ao real. Por isso. Aí vamos às alternativas. Podemos afirmar que o fundo terá variação. Letra A, nula, se a variação da moeda for igual à variação do S&P. Por exemplo, o S&P subiu 10 e a moeda variou 10. Negativo. Retorno aqui vai ser 0. A princípio, essa daqui está fazendo sentido. Letra B, positiva, se a variação da moeda for maior que a variação do S&P. Negativa, se a variação da moeda for menor que a variação do S&P. E letra D, o fundo sempre terá variação negativa, pois ele não faz hedge cambial. Isso daqui a gente elimina, beleza? Completamente. Completamente não tem sentido nenhum, sempre terá variação negativa, não. A letra C, negativa se a variação da moeda for menor que a variação do S&P, não. A moeda poderia ter variado aqui 2 positivo, 2 negativo, o S&P deu 10, não necessariamente. Tá legal? Aí, aqui fala assim, positiva se a variação da moeda. Que moeda? A moeda local. Também não tem sentido, não, é? Se a moeda local, a variação da moeda local for maior que a variação do S&P, vamos simular aqui. Olha só, vamos imaginar que essa variação, ao invés de 10, essa variação ela foi de 20. Menos 20 com mais 10 vai dar negativo, então essa está errada. Então, olha só, a alternativa correta, letra A. A variação será nula se a variação da moeda for igual à variação do S&P. Então, o que eu estou falando? A moeda local, real. Ó, o real valorizou. O dólar se desvalorizou. Qual foi essa variação? Vou dar um exemplo para facilitar. Vamos imaginar que essa variação ela foi aqui. O dólar, o real se valorizou 10, logo o dólar vai se desvalorizar 10. Se a variação do S&P for igual, é o que está falando aqui, ó, for igual, a variação do S&P, ele valorizou. Se ela também for de 10%, só que é 10% positivo. 10 positivo com 10 negativo, vai dar 0. Davi, quando fala que foi sem hedge cambial, eu entendi que seria sem variação cambial. Na realidade, sem hedge, boa pergunta, tá? Hedge aqui significa proteção. Ok? Então, ele fez uma operação sem proteção às variações cambiais. Isso é interessante. Então, olha só, ele fez uma operação sem nenhum tipo de proteção a variações cambiais. Até mesmo porque, para investir no S&P, você tem que investir lá fora. Tá? Então, quando eu falo sem hedge cambial, sem proteção, ou seja, eu vou absorver toda a variação cambial que tiver no mercado.
Mas vamos ver aqui as perguntas, que eu vou direto no que vocês falaram. Então, entendeu? O conceito aqui do sem hedge é sem proteção, ou seja, eu vou sofrer as variações cambiais. Então, vai ser S&P mais a variação cambial. E a variação cambial aqui, ela foi negativa no dólar. Eu entendo que é nula, mas o fundo não é em real, não dolarizado. O real não valorizou, o fundo é em real, mas para remeter esse dinheiro lá para fora, ele teve que transformar reais em dólares. Ele investiu aqui no Brasil, mas pegou o dinheiro dele, ó, investiu 100% no S&P. O S&P você investe lá fora. Exatamente. Ó, o fundo de ações, o fundo é aqui no Brasil. Só que ele pega o seu dinheiro que você investiu aqui no Brasil e vai enviar lá para o exterior. Quando ele investe lá no exterior, o dinheiro que você aplicou aqui em reais, ele vai pegar o seu dinheiro, remeter para o exterior. Quando ele faz essa remessa para o exterior, ele fica suscetível às variações cambiais, caso, como na questão diz, caso ele não faça proteção. E a questão fala que ele fez sem proteção cambial. Beleza, pessoal? Muito bem. Próxima. Muito bem, pessoal. Essa aqui é tranquila. Em um processo de API, qual dos fatores abaixo não é levado em consideração? Então, a gente sabe que quando eu estou fazendo o API, eu não levo em consideração dois fatores: cenário econômico, certo? E o valor disponível para aplicação. Tudo bem? Outras perguntas relacionadas a dinheiro e a patrimônio, sim. Agora, quanto que o cliente vai aplicar e o cenário econômico no API, isso não é levado em consideração. Resposta correta, letra D. Super tranquila essa questão, né? Depois de uma questão de mais raciocínio, vem uma questão mais tranquila para vocês. Essa questão caiu na prova da semana passada. Leiam com calma.
Vamos lá. Um gestor de investimentos avaliou a possibilidade de adquirir os seguintes ativos. Uma LTN com taxa de 11,75. Então, já destaque e coloca, ó, LTN com taxa de 11,75 ao ano, com vencimento em 252 dias, ou um título com o mesmo prazo, porém com remuneração de IPCA mais 6. Um título X aqui, né? No caso vai ser papel atrelado à inflação, pode ser uma NTNB, um CDB. A remuneração desse papel vai ser IPCA mais 6,5. Neste caso, para que a decisão do gestor seja indiferente, a inflação projetada do IPCA para o período deverá ser D. Então, ele quer saber o seguinte: ao somar IPCA mais 6, tem que dar 11,75. Então, ele quer saber qual que tem que ser esse IPCA aqui, para que, ao somar com esse 6, dê os 11,75. Então, o que eu faço? Eu pego a taxa nominal e desconto esse 6,5. Aí aqui vai ser uma divisão de fatores. Tá legal? Aqui é uma divisão de fatores, porque eu estou descontando uma taxa da outra. Não é igual ao imposto de renda. Imposto de renda você desconta da taxa nominal. Aqui eu tenho duas taxas, eu quero descontar uma da outra. Tá? Então, na HP, olha como que é simples. Vou pôr aqui, ó. 0 HP, ó, 11,75. 100 divide 1 mais. Transformei o fator da primeira taxa. Agora eu vou transformar a segunda em fator. 6,5, enter, 100 divide 1 mais. Aí eu falo com a HP. Olha, eu não aperto o enter agora. Eu já faço a conta direta. HP divide um número pelo outro. Dividiu, já achei a resposta. 1 menos 100 vezes. Desfaço o fator. 4,93. Resposta correta, 4,93. Beleza? Próxima. Vamos lá? O aumento da taxa de juros pelo Copom, então eu tenho aqui a taxa Selic, e a taxa Selic subiu. Simula para você visualizar melhor o que está falando a questão. Imagina a taxa Selic a 18%, só para simular, é um exemplo. Ocasiona, aí você tem que preencher a lacuna, com diminuição ou aumento. Ocasiona um aumento da demanda por moeda. Então, olha só, quando a Selic está a 18, é uma medida contracionista. Contracionista. Que busca tirar dinheiro da economia. A demanda por moeda, como é que eu pego o dinheiro? Eu vou até o banco e pego um dinheiro emprestado.
O banco vai me cobrar um juro. Com esse juro subindo e alto, a demanda por moeda vai diminuir. Tudo bem? Então, ó, você tem que ficar nessa questão entre letra A e letra B. Aqui você já elimina. Já está com 50% da questão na mão. E o que, que acontece com a inflação, respectivamente? Quando você sobe a taxa de juros, você adota uma medida contracionista e tira dinheiro da economia. A tendência da inflação é dela cair. Não é verdade? Porque você está adotando uma medida contracionista. As pessoas vão parar de consumir. Ao reduzir consumo, os preços caem. Então, vai ser diminuição, diminuição. Diminui a demanda por moeda e, consequentemente, reduz a inflação. Resposta correta, letra A. Eu sempre peço para vocês, ao fazerem essas questões, simularem cenários, porque fica mais fácil de entender o que está acontecendo, tá bom? Próximo. Essa eu quero ver. Muito bem, pessoal, muitas dúvidas, isso é bom. As instituições participantes do Código de Melhores Práticas da Anbima, Código de Melhores Práticas da Anbima, estão dispensadas de observar o Código de Distribuição de Produtos de Investimento quando for ofertar produtos para, pessoal, conceito, tá? Quando eu estiver ofertando para o segmento middle e corporate, que aqui são empresas, ok? De pequeno e grande porte, a gente não precisa observar o Código de Distribuição de Produtos de Investimentos. Beleza? É dispensado. O que às vezes vocês podem estar confundindo é para quem é dispensado o API. O API é outra coisa. O API, quando ele for investidor qualificado, investidor profissional, você pode ter a dispensa do API, beleza, tá? Agora, quando estiver falando o Código de Melhores Práticas da Anbima, segmento middle e corporate. Tudo bem? Então, segmento private, tá? A gente vai falar de investidor qualificado e investidor profissional. Tá? Isso, por quê? Porque está na regra lá da Anbima. Então, é uma regra específica da Anbima, que quando for direcionado para o segmento middle e corporate, não precisa observar o código de distribuição de produtos de investimentos. Beleza? Alternativa correta, letra D de dado. Próxima.
Vamos lá. A perda do VAR da carteira de investimentos de um cliente já superou em 8%. Qual o procedimento correto que o gestor contratado deve tomar? Então, vamos lembrar aqui, eu tenho lá a distribuição normal, certo? Tem aqui a média. E aqui eu tenho como que os ativos se distribuíram dentro desse universo de observação. Eu tenho aqui os meus limites e os intervalos de confiança, certo? Então, olha, com uma confiança X, no caso aqui, né, 3 desvios, eu tenho 99% de confiança que os resultados eles vão ficar dentro desse intervalo aqui no máximo. Quando ele supera, seja enquanto for, ó, superou, ele passou dessa barreira aqui, tá legal? As perdas superaram o intervalo de observação. O que que eu tenho que fazer? Se eu tenho uma barreira de observação aqui, um intervalo de observação, aonde eu controlo que 99% das vezes ele nunca passou daqui e nem daqui, para cá é prejuízo, para cá é lucro. No momento que ele começa a ultrapassar o meu prejuízo máximo observado, o que que eu tenho que fazer? Apertar o botão de emergência, acionar automaticamente o stop loss. Para quê? Limitar a perda da carteira. Ok? Limitar as perdas da carteira. Por quê? Ultrapassou os limites de risco, começou a perder mais do que historicamente, em 99% das vezes ele perdia. Tudo bem? Então, ultrapassou o VAR, que é a perda máxima que a carteira pode ter. VAR é a perda máxima que a carteira pode ter em um cenário normal. Ultrapassou o VAR, aciona o stop loss. E a nossa última questão de hoje, pessoal. Espera aí, só um minutinho, gente. Sumiu da tela aí. Espera aí. Tá. 7. Aí, perdão. Vamos lá? Pode ser considerado investidores qualificados. Opa!
podem ser considerados investidores qualificados, aqueles expressos em instituição financeira? Sim. Instituição financeira é investidor profissional, consequentemente, investidor qualificado. Elimina 2. C, desculpa. Pessoas físicas ou jurídicas com investimentos financeiros superiores a 10 milhões. Esse daqui não é nada, porque só ter o dinheiro não me mostra nada. Lembra, para ser investidor qualificado ou profissional, tem que ter o dinheiro, seja ele 1 milhão para qualificado ou 10 milhões para profissional, e atestar por escrito. Tá legal? E aqui não, aqui só falou que ele tem dinheiro, então essa daqui está errada. Você já elimina aqui, já chegou na resposta, né? Agente autônomo de investimentos, devidamente autorizado pela CVM em relação aos seus próprios recursos. Alternativa correta aqui, letra B de bolo. Beleza? Deixa eu só interromper a gravação e passar meus recados finais.